Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Maximiliano Carlomanho, sócio da InnoScience, e esse é mais um podcast do Corporate Innovation Talks. E hoje nós estamos aqui para uma edição especial. Eu estou aqui com o Marco Perocco, com o Felipe Scherer, com o Dagoberto Trento, sócios da InnoScience, para a gente conversar sobre um tema muito legal, que é a IA, especificamente a inteligência artificial generativa, no processo de inovação. A gente fez uma pesquisa, né, pessoal, no final do ano, sobre o uso da IA generativa na inovação corporativa, e algumas descobertas nos trouxeram insights interessantes, como, por exemplo, 85% dos mais de 200 pesquisados viam a IA generativa como uma ferramenta de produtividade para o processo de inovação, 18% entendem que as suas empresas têm um plano organizado para aplicar a IA generativa na inovação, ou seja, um número muito reduzido, e 71% entende que não tem conhecimento para aplicar a IA generativa no seu dia a dia. E é sobre esse tema que a gente vai conversar hoje aqui, explorando os desafios de fazer inovação dentro das grandes empresas, a evolução da inteligência artificial e potenciais soluções tecnológicas para otimizar esse processo, né, Felipe? Exato. Acho que vale, né, Max? Antes de efetivamente a gente entrar especificamente na aplicação da IA generativa no processo de inovação, acho que vale dar um contexto, né? Por que a gente chega nesse tópico? Onde é que a IA generativa ela encontra a inovação corporativa? E, de certa maneira, o que a gente tem percebido é que esse fenômeno, né, da tecnologia, da inteligência artificial chegando mais próxima como uma oportunidade, né, de potencializar os resultados de inovação tem a ver também com limitação do modelo atual existente, né? Ou seja, na medida em que as áreas de inovação elas começam a ser pressionadas por mais resultado, elas precisam também, de alguma forma, pensar novas maneiras de executar o processo de inovação, de executar os veículos de inovação. Então, parece que a gente começa a enxergar uma maneira diferente de fazer aplicando a inteligência artificial. Quando a gente começou a InnoScience, há quase 20 anos atrás, o nível de maturidade das empresas e dos próprios gestores, né, que conduziam os processos de inovação era muito diferente do que a gente tem hoje. A gente estava numa fase, digamos assim, inicial desse ciclo, onde muitas empresas e muitos gestores e as pessoas, obviamente, dentro dessas empresas, elas estavam começando a experimentar os modelos, né? Ou seja, eu vou fazer o processo de empreendedorismo, vou fazer a jornada, eu vou aplicar o design thinking, eu vou aplicar os modelos ágeis, né, os métodos ágeis. Ou seja, era um processo de aprendizado, era um processo de aculturamento, de mudança de mentalidade, e obviamente isso foi trazendo aprendizados e foi incrementando a eficiência do processo de inovação nas empresas. O que a gente está vendo é que hoje, né, de certa maneira, né, muitas empresas e muitas pessoas e muitos gestores, eles percorreram já uma parte da trilha e chegaram num patamar, né, ou seja, precisamos dar outro salto, né, precisamos entregar mais além do que a gente vem fazendo. Então, acho que esse, de certa maneira, assim, explica parte dessa nova oportunidade ou da emergência da eventual aplicação da inteligência artificial, né? Acho que eu vejo também, de alguma forma, a cobrança por resultados também aumentando, né? Quem é gestor da inovação e é responsável pelo processo de inovação está vendo isso, né? Cada vez sendo mais cobrado por entregar resultados, né? Como no início da jornada era algo mais novo, mais experimental, né? Se preocupava muito com a experiência, com o método, né? Mas nunca com a eficiência do processo de inovação. Exato. Né? Isso vem cada vez sendo mais relevante, né, para o gestor da inovação, que cada vez mais pressionado, né, por entrega de resultados, né, e projetos maiores, mais impactantes no negócio. E assim, o gestor de inovação ele não pode viver só de cultura de inovação. Acho que esse é assim, uma coisa importante, né? O processo de cultura, ele faz parte, ele é um meio, digamos assim,
para chegar nesse patamar que é a entrega do resultado. O próprio conceito de É, e o que inovação é gera- a exploração de algo novo de E forma o que bem gera sucedida. cultura é a resultado. inovação, né? Exato, é a prática, né? Ou seja, se precisa fomentar a inovação, precisa fomentar a experimentação, mas no final do dia, o que vai pagar a conta, né? O que vai trazer efetivamente o fechamento do ciclo virtuoso do empreender dentro de uma corporação é o sucesso do projeto, né? E eu acho que é interessante também que como a gente, né, vem nessa trajetória, muitas empresas experimentando inovação, seja Open, Intra e tudo mais, muitos dos desafios, digamos assim, considerados fáceis, foram resolvidos, né? Ou seja, aquela ineficiência aparente, né, em Mato muitas alto. empresas, digamos assim, o mato alto, né? Cara, ele foi, de alguma maneira, abordado, né? Seja, né, processo de transformação digital, incorporação ali de tecnologia, trazer parceiro, processo de melhoria contínua. Só que agora, o que sobrou, né? Sobraram os problemas complexos, sobraram os problemas estratégicos relevantes, que de alguma forma vão precisar ser trabalhados pelas áreas de Não tem inovação. soluções triviais. Mas eu acho que um outro ponto também, Felipe, é que desde o início da jornada, né, que a gente vem acompanhando, as empresas estabelecidas na jornada da inovação, sempre existiram alguns desafios, grandes desafios para a inovação corporativa, que ainda hoje persistem, né? Como um tema de estratégia, uma estratégia clara para inovar, né? A utilização dos veículos corretos, de acordo com o objetivo a ser atingido de inovação. O Governança, próprio né, tema Marco? da cultura de inovação, assim, das práticas, das políticas internas, que podem ou não, né, alavancar a inovação corporativa. Então, assim, eu acho que o cenário é os gestores de inovação cada vez mais pressionados por resultados, os problemas mais simples de serem resolvidos já foram resolvidos e agora sobraram os complexos, os não triviais, e as grandes dificuldades, né, da gestão da inovação corporativa permanecem. Eu acrescentaria 2 pontos aí, Marco, na tua fala, que o primeiro é a questão de como a gente vê a inovação acontecendo em diferentes setores, né? Tem setores que já passaram por esse processo de maturação, estão mais avançados do que outros. Porém, os que estão entrando agora num processo de inovação mais estruturada, né, que estão sendo mais pressionados nos ambientes onde eles operam, eles já vêm com essa pressão. Tá? Então, a área de inovação, a gestão da inovação, ela já recebe essa carga por resultados. E o segundo ponto é a preparação da alta liderança para fazer essa gestão da inovação de maneira estruturada, organizada, estratégica dentro da empresa. Tá? Porque, diferentemente da operação, a gente gera inovação com um contexto diferente, uma abordagem distinta. Então, esse entendimento da governança com a gestão e o resultado é fundamental para que a gente consiga também buscar novos resultados. E a IA generativa, quem sabe, vem para redefinir um pouco esse contexto todo e trazer opções que até então a gente não tinha ou não estava tendo a oportunidade de utilizá-la, né, Felipe? Eu queria adicionar aqui mais acho que uma reflexão sobre a área de inovação, via de regra, ela estimula que as outras áreas adotem novas tecnologias, né? E ela, né? Exatamente, ela é o catalisador. Pô, você é logística, você devia estar lá olhando, né, uma forma de fazer IoT, sensorização, roteirização. Vamos fazer manutenção preventiva lá, pô, tem tecnologia para isso, tá? Tecnologia, cara, tokenização, tem tecnologia que E não tu acaba mais. segue pendurando os canvas na parede e os post-it. Eu acho que esse é um pouco também do que eu acho que a gente tá aqui, né? Quando a gente começou todo esse movimento de falar aqui na InnoScience da IA generativa e da inovação generativa, também vai um pouco nessa lógica de nós precisamos colocar o gestor da inovação nesse mesmo cenário. Ou seja, como ele impulsiona as novas tecnologias nos outros processos, ele precisa também, de alguma maneira, na medida que a tecnologia está aí disponível Evoluir os agora, processos dele, né? também Para que ele possa colaborar ainda mais com as demais áreas. Né? E acho que é um outro tópico assim, que agora me vem em mente a gente percebe que muitas vezes existe um desafio entre comunicar inovação
comunicar os métodos de inovação para as pessoas dentro das organizações e transpor esse processo, né, ou esse treinamento, né, que muitas vezes a gente faz, transpor esse treinamento por uma prática efetiva dos métodos, né? Ou seja, a gente vai lá, a gente treina, a gente sensibiliza, a gente treina, e muitas vezes a gente treina estimulando que seja praticado, Sim. mas querendo ou não, existe uma curva de aprendizado, ou seja, existe ganho quando eu repito isso diversas vezes. Com né? certeza. Tanto que os empreendedores seriais eles são valorizados, por quê? Porque eles já fizeram o ciclo Eles têm de um track record, né? identificar, né? Criar, desenvolver, aprender, errar, será. E de certa maneira o empreendedor tem isso também. Ele tem a necessidade de percorrer os ciclos. Só que dentro de uma corporação, a gente tem, obviamente, limitações, né, do quanto se pode ir, né, toda a questão que a gente fala né, de fazer a gestão da incerteza, do risco e tudo mais. E aí a generativa, acho que de novo ela entra em cena como uma forma de alavancar o ciclo de eficiência de utilização dos métodos. Não só pela área de inovação, mas por toda a Por todos. organização. Esse, né? Ou seja, Ela democratiza. Então, democratiza. esse me parece o elemento que complementa esse nosso quebra-cabeça inicial, né, Marco? Que há nitidamente uma disseminação dessas práticas de como inovar nas áreas de negócio. Então, vamos dizer assim, aquele debate polarizado entre a empresa tem que ter uma área ou não tem que ter uma área, na realidade a gente percebe que as empresas que são reconhecidas como as mais inovadoras do Brasil, elas têm um conjunto de estruturas, cada uma com o seu papel na estratégia de inovação, operando... Alinhado a uma estratégia única que é a serviço do resultado de negócio, né? Alinhado com esse direcionamento, né, com eventual governança que tenta extrair sinergias dessas estruturas, mas não há dúvida que há um processo de democratização do entendimento, de que há soluções lá fora, de que eu posso testar pequeno. E aí eu reflito sobre assim, o que aconteceu no marketing com o CRM. Houve, né, uma filosofia, mas houve uma tecnologia que habilitou a prática dessa filosofia. No financeiro, no contábil, no administrativo, nos suprimentos, houve o desenvolvimento de uma filosofia, mas veio um ERP para, de alguma medida, servir como, né, o canalizador da prática. Sustentar a prática, né? Para sustentar essa prática. Então, considerando esse cenário que nós descrevemos aqui, de as áreas de inovação pressionadas, né, com estruturas enxutas, um cenário externo demandando eficiência, e alguns caminhos aqui que Dago e Marco trouxeram, dos elementos que são relevantes da estratégia, da governança, do processo, e a necessidade das estruturas de inovação usarem tecnologia e da tecnologia como um veículo para essa democratização. Vamos falar um pouco sobre a inteligência artificial e sobre o uso da IA generativa no processo de inovação. Ou seja, o que são assim, né, os elementos centrais, afinal de contas, hoje IA é um tema assim, também bastante abrangente, quase tão abrangente quanto inovação, né, Felipe? Quando a gente fala de adoção de novas tecnologias, a gente acho que tem algumas variáveis que são importantes para que efetivamente ela seja implementada dentro de casos de uso reais, né? Ou seja, tem a questão do custo, ela precisa ser acessível, tem a questão da educação para usá-la, né? As pessoas precisam entender como ela usa e eventualmente entender como ela se aplica no seu trabalho. Tem a questão da interface, que eu acho que era o ponto que você estava falando, né, Max, assim, de, cara, o conceito, né, daqui a pouco do marketing de relacionamento ou qualquer outra questão, né, de gestão de materiais, de empresa, ele precisa ser traduzido do livro, né, digamos assim, do conceitual para a prática do colaborador com um baixo, digamos assim, barreira de adoção, que é, no final das contas, as interfaces, né? Ou seja, como é que eu transformo aquela tecnologia numa interface que possa ser utilizada com um nível relativamente baixo de preparação para ser usada dentro do contexto empresarial, né? Ou seja, eu não preciso fazer uma pós-graduação para usar a tecnologia. Bom, se eu
criar interfaces que elas possam ser usadas Acessíveis, mais né? acessíveis, bom, eu aí- aumento a velocidade. E tá? aí tem um ponto, né, Felipe, bem nessa linha que é interessante, porque a gente vê uma possibilidade muito grande com a IA generativa, mas ainda temos um problema muito grande nas corporações de organização dos dados, que é o motor para fazer tudo isso rodar, né? Então, nós ainda nem superamos essas questões internamente no modelo corporativo e já estamos avançando com a IA generativa. E nós tendemos a ter uma falsa compreensão de que o uso de soluções que nós utilizamos no nosso dia a dia, pessoas físicas, para situações mais simples, nós vamos conseguir escalar essa mesma simplicidade para o ambiente corporativo. E nós não vamos conseguir. Nós precisamos ter uma adaptação desse modelo de uso de IA generativa no ambiente corporativo que é diferente, totalmente diferente dessas soluções que são muito triviais para aquilo que a gente utiliza no dia a dia, né? Então, eu vejo que essa questão do dado com a interface, né, adequada para o ambiente corporativo é onde nós vamos conseguir, a partir do momento que a gente conseguir superar esse ponto, a gente começa a ter mais agregação de valor, né? Assim, a gente veio acompanhando aqui no InnoScience digamos assim, esse conceito, né, da inteligência artificial se aproximando da gestão da inovação. Sim. Né? A inteligência artificial tá desde a década de 50 aí, Isso. beleza, ela sempre foi. Tá? Ou seja, ela veio evoluindo há 70, 80 anos aí. E nós estávamos despreparados. né? E a gestão da inovação, digamos assim, ela estava fora À mercê. dessa conexão. Né? No final da década passada, começaram a surgir no meio acadêmico as primeiras publicações de experimentos de como é que eu uso a inteligência artificial para alavancar ou melhorar ou trazer mais eficiência no trabalho de gestão da inovação dentro das empresas. Legal, começaram a ser experimentos feitos aqui, ali e tal, tentando de alguma forma predizer algum resultado de projeto, tentando de alguma forma trazer recomendação, motor de recomendação e tudo mais. E aí, o que a gente vive, né, no final de 2022, digamos assim, o evento marcante que de alguma forma resolveu parte do que o Dagoberto trouxe agora, né? Que assim, eu sempre tive o problema dos dados, porque antes efetivamente do ChatGPT, que é a interface, o modelo e um monte de Já vem dados pronto, já né? utilizados para fazer Exato. treinados. Antes disso, para cada caso de uso, eu precisava ter os dados, eu precisava treinar o meu modelo, eu precisava acertar o Calibrar, output né? do modelo, Exato. calibrar, para efetivamente... Tá. E eu não escalava isso. E eu precisava de muita gente qualificada para fazer isso. Eu precisava de muito dado Barreira de estruturado para fazer. conhecimento, barreira de investimento, barreira de informações. Era praticamente Até mesmo de prioridade impossível. dentro das organizações, que por muito existia esse tempo não recurso. priorizaram Pô, a esse gente recurso. sabe, né? Esse recurso não estava disponível para a área de inovação, não. Exato. Agora eu preciso aqui desenvolver um modelo do zero, vou precisar... Não tinha isso, né? Bom, a gente a partir de 2022 começa a ter isso numa interface com uma baixíssima barreira de adoção, ou seja, no modelo freemium, Exato. já treinada para muitos casos, Sim. né? E com praticamente zero ou pouquíssima demanda de conhecimento especializado para utilizar. Ou seja, abre um chat, estava todo mundo já acostumado a vida toda de escrever e interagir com o chat. Mas eu acho que eu queria só voltar no tema que o Max trouxe, assim, né, de dar um pouco de contexto, né? Quando a gente está falando da IA generativa, a gente está falando digamos assim, de uma aplicação possível da inteligência artificial, né? Ou seja, a gente tem lá a inteligência artificial como uma tecnologia que, de alguma forma, emula o comportamento humano, né? Assim, de sistemas criados para emular o comportamento humano, né, construída a partir de dados e tudo mais, e a gente tem dentro dessa caixinha diferentes possibilidades, né, e a gente fala muito da IA generativa como sendo uma delas, né, aquela que vai gerar dados, vídeos, áudio e tudo mais, né, ou seja, a geradora de conteúdos. Mas a gente tem outras também que de alguma forma também podem e poderão ser aplicadas dentro do contexto da inovação, e muitas já são, né? A gente tem a questão da visão computacional, né? Muitos dos nossos clientes usam a IA
visão computacional para resolver questões lá de processo, né? De controle de qualidade, de monitoramento em áreas remotas e tudo mais. Os sistemas de recomendação é dentro do guarda-chuva da IA, mas não é a IA generativa, né? Nós estamos falando de machine learning, predição e tudo mais. Então, assim, eu acho que esse é um ponto, né, Max? Hoje delimitar ele, né? a gente fala muito da IA como, digamos assim, a IA generativa como sinônimo exclusivo de IA, né? Mas existe, digamos assim, uma quantidade de outras possibilidades dentro desse conceito tecnológico. Né? E especificamente ela aplicada no processo de inovação, ela trata de determinados casos de uso. A ideação, a geração de tendências, o refinamento de ideias, a validação com usuários sintéticos, a descrição de problemas com maior profundidade, ao processo de tomada de decisão, ao desenho de experimentos, ao scouting de soluções. São os casos de uso que nós testamos, vamos dizer assim, a atratividade na pesquisa e que viemos praticando recentemente com os clientes. E tem as aplicações mais horizontais, vamos chamar assim, como é o caso do GPT, mas também tem as IAs específicas, né? Os narrow AIs. E aí, né, nesses últimos anos, né, turma, a gente vem trabalhando aqui com a liderança do Felipe, um time grande, no desenvolvimento do InnoUp, que se predispõe a ser esse assistente inteligente de inovação corporativa que vai se beneficiar desse desenvolvimento e desses dados que o Dago trouxe, que estão em eventuais modelos abertos, mas que vão também fazer uso dessa nossa trajetória de né, centenas de projetos para potencializar aquela democratização que o Marco falou e para trazer tecnologia, eficiência, criatividade e alcance, tanto para a área de inovação quanto para os inovadores corporativos. Tu quer fazer, Felipe, uma rápida assim, síntese dessa trajetória? O Marco contar um pouquinho dos casos de uso recentes e o Dago comentar como é que tem sido a gente levar isso até os clientes. Tem algumas dezenas de clientes já usando essa aplicação. É verdade, Max. A gente, assim, seguindo essa oportunidade que a gente visualizou da incorporação da IA generativa no processo de inovação, a gente vem, obviamente, colocando o nosso esforço de facilitar esse acesso para todos os empreendedores. Ou seja, independente da instrução, do conhecimento em relação aos processos de inovação, a gente entende que uma ferramenta como o InnoUp, ela vai ser uma ferramenta muito valiosa porque ela permite estabelecer de ponta a ponta do processo de inovação, seja intraempreendedorismo, seja o processo de inovação aberta, incorporar essa lógica do assistente de inovação corporativa do assistente que potencializa a capacidade intraempreendedora. Exato. Porque, veja, a natureza, assim, boa Não parte... É uma ferramenta estática, né, Felipe? Exato. E se encaixa muito bem porque boa parte do desafio do inovador corporativo, ele é muitas vezes um desafio qualitativo, ou seja, ele precisa construir conhecimento, ele precisa explorar oportunidades, né? Ou seja, ele precisa lá identificar uma oportunidade, bom, ele precisa lá identificar uma ideia em cima desse problema ou oportunidade, ele precisa ir assim, refinando esse processo ao longo da jornada do empreendedor, reduzindo as incertezas, enfim. Então, eu acho que nesse ponto, como a gente dizia, né, a adoção de uma determinada tecnologia, ela é facilitada quando você tem uma interface. Basicamente, assim, muito rapidamente, né, a gente tem 3 elementos preponderantes aqui, que é a interface, os dados e a engenharia de prompt, digamos assim, como diferenciais, ou seja, eu preciso dar uma interface que converse com o processo de inovação, eu preciso adicionar dados específicos ao desafio do inovador corporativo para que essa ferramenta efetivamente responda ao que precisa responder, e eu preciso ter uma inteligência que vai direcionar o modelo a entregar aquilo que a gente quer, né? Que seria, digamos assim, essa engenharia de prompt que está por trás
né, do InnoUp e dessa ferramenta. E a gente tem aplicado isso, né, Marco, na prática, com os nossos clientes, e tem sido muito legal. Desde da captura de problemas e oportunidades até a construção de planos de implementação, já de conceitos, né, de inovação. Eu acho que um exemplo bem bacana para a gente compartilhar. A gente tem utilizado bastante a IA generativa no processo de identificação de tendências e geração de ideias. Tá? Então, e o que a gente observou, né, na maior parte dos casos, é que a IA, primeiro, ela traz para o processo de inovação pessoas que muitas vezes foram esquecidas, né, dentro das organizações, por uma dificuldade, por falta de canal de comunicação, né, ou até mesmo dificuldade de conceber um conceito mais complexo de uma ideia, né, e fazer com que ela caminhe dentro da organização. Por exemplo, o uso da IA generativa para a geração de ideias dentro do chão de fábrica. A gente tivemos um teste onde a gente observou um ganho tanto de experiência do usuário, e aí faz um gancho aqui com o que você falou da interface, né? Então, assim, o usuário reconhecendo positivamente uma experiência melhor ali com o uso da IA generativa. A gente teve um ganho de tempo muito expressivo, aproximadamente 20%, né, de ganho de tempo no processo de aprofundamento de ideias. E isso, falando de forma geral, na hora que a gente olha os conceitos, as ideias mais complexas, esse ganho é ainda maior. A gente conseguiu o ganho de 60% de agilidade no aprofundamento de uma ideia complexa. Acho que o terceiro fator de ganho aqui, dentro deste caso de uso, também é a qualidade do que se gera. Exatamente. A qualidade e diversidade do conteúdo. E aí, de novo, a gente não está falando a IA como gerando o conteúdo, mas a IA suportando um ser humano, né, para gerar um conceito ou uma ideia de melhor qualidade. E a gente observa também ganhos de cerca de 30% a 38% de ganhos de qualidade, independente do nível da complexidade do conceito que se deseja. E isso corrobora com todas as pesquisas acadêmicas que a gente está vendo, né, Marco? Assim, ou seja, todas elas trazem esse ganho quantitativo, qualitativo, traz gente, impulsiona a capacidade da pessoa de interagir com o processo de inovação. Eu acho que ela traz, assim, dentro deste processo, tem, assim, sempre existiu o problema dentro de um workshop de ideação de sair da página em branco. Exato. Né? Aí a generativa resolve isso muito rápido. Né? Aí você acrescenta o potencial humano e ela consegue técnica, revisar, né? Enriquecer de forma muito mais ágil. Todos os grupos têm um expert, de certa forma, ali, bem treinado e com bastante experiência, né? E com bastante conhecimento. E até tem um ponto assim que tu traz, né, Felipe, da tua fala, da questão das pesquisas, né? E coincidentemente, ontem eu estava ouvindo um podcast onde um consultor sênior da McKinsey apresentava um dado interessante, que é uma pesquisa que vai ser lançada em breve, segundo ele, que apenas 11% das empresas que responderam essa pesquisa, uma pesquisa global, escalaram ou estão escalando IA generativa nas suas operações. Então, ainda assim, uma oportunidade gigante. Pegando isso como gancho e trazendo para a realidade da inovação, nós ainda temos duas grandes dores na inovação. Né? Primeiro, fazer com que as nossas provas de conceitos, os nossos pilotos, virem rollouts, né? A gente consiga escalar aquilo que está sendo experimentado e não tenhamos ali um cemitério de POCs. E o segundo ponto é garantir que de fato esse rollout aconteça. E quem sabe, e na nossa experiência, a gente até fez uma pesquisa um tempo atrás, né, Max? Onde identificamos que os pilotos de inovação aberta que eram recomendados serem escalados, não eram escalados não por culpa da startup, muitas vezes, mas pela falta de prioridade da organização internamente em relação ao tema do desafio, do piloto. A IA generativa ajuda nesse sentido, né? Nos ajudando, inclusive, a priorizar melhor o portfólio, direcionando melhor o desafio, para que a gente consiga ter um desafio melhor, mais qualificado desde o início e um piloto com melhor qualidade. A gente não tem essa mensuração ainda, mas o que a gente tem observado desde que nós começamos a introduzir o InnoUp e colocar a IA generativa como um suporte, como apoio, é que os nossos pilotos, e de repente é algo interessante para a gente observar, os pilotos que têm
iniciado com o apoio da IA generativa desde a detalhamento do desafio, como o Marco trouxe, eles têm tido recomendação de escala. Então, em alguma medida, a gente pode Tem uma correlação ter positiva. uma correlação né? positiva da IA generativa com a questão do sucesso do piloto, né? Bom, nós tentamos, né, pessoal, de alguma maneira explorar esse universo da inteligência artificial generativa dentro do contexto da inovação corporativa. Obviamente que esse vai ser muito mais um primeiro passo numa discussão que vai seguir agora com a disponibilização do InnoUp ao mercado, e a nossa expectativa é que nós possamos endereçar esses desafios que foram aqui colocados de eficiência e de escassez de recursos, vendo na IA generativa com uma visão bastante pragmática, entendendo os seus riscos e os casos de uso como uma adição que vai fazer, né, uma ampliação da inteligência dos times e das empresas. Essa foi mais uma edição do Corporate Innovation Talks. Obrigado, Dago, pela presença. Obrigado, Max. Felipe, Marco, espero que a gente possa fazer novos momentos como esse, que vocês tenham gostado desse papo sobre inovação e sobre IA generativa.